Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Uma mãe e dois filhos desesperados, um lobisomem tentando invadir a casa, incêndio, atropelamento. Parece que eu estou falando de um filme, né? Mas não, isto realmente aconteceu. Bora pro relato? Meu nome é Roberto. Eu vou contar aqui um acontecimento que a minha avó jurava que aconteceu com ela muitos anos atrás. Eu particularmente acredito muito, pois toda vez que ela repetia essa história, ela ficava com um olhar muito assombrado. Vou narrar agora como se fosse ela contando. Havíamos nos mudado para a cidade de Socorro, São Paulo. Naquela época, comecinho dos anos 60. Haviam muitos loteamentos em aberto. Então vimos a oportunidade e compramos um terreno. Começamos a construir rápido, pois queríamos morar no que era nosso. Ali haviam poucas casas, acho que no máximo só 3 contando com a nossa. E eram bem distantes umas das outras. As ruas ainda eram de barro. Fizemos 2 cômodos e já entramos para dentro. Eu, meu esposo e os meus 2 filhos. Na época eles tinham 7 e 10 anos. Ali havia muita mata ainda, que os herdeiros venderam para fazer loteamento. Meu marido na época trabalhava com entregas. Tinha um caminhãozinho pequeno e muitas vezes pegava serviço que tinha que passar alguns dias fora de casa. Eu ficava sozinha com as crianças. Ali quando ia anoitecendo eu já trancava a porta e as janelas, pois ainda não tinha iluminação pública. Então eu usava velas e uma lanterna movida a bateria dentro de casa. Ali, apesar de ser afastado dos outros bairros, era um lugar calmo. Nunca vimos ou ouvimos nada. Também não havia boatos, então eu ficava tranquila de morar ali. Mas tudo mudou durante uma viagem que o meu esposo precisou fazer. Ele foi trabalhar e a previsão de volta seria 2 dias depois. Eu já estava acostumada, então quando foi anoitecendo eu tranquei as portas e as janelas. Acendi as velas e a lanterna para dar apoio. Eu fui cuidar do jantar e as crianças brincavam no quarto em cima da cama. Já devia ser por volta de umas 8 horas da noite. Na minha casa ainda não havia muros e portão. Meu terreno era cercado por arame farpado. Eu ouvi alguém mexendo nos arames, como se estivesse tentando passá-los. Então parei o que estava fazendo e pedi para as crianças fazerem silêncio. Depois disso, ouvimos pisadas, e o meu coração começou a acelerar, pois pareciam pegadas de gente. Eu logo imaginei que podia ser algum bandido. Então eu apaguei a lanterna e as velas. Ficamos no escuro para dificultar a visão de quem estava lá fora, pois a janela da cozinha tinha umas partes de vidro. Nesta hora, os meus filhos já estavam chorando baixinho. Elas pediam pelo pai. Eu também confesso que estava muito amedrontada, mas eu precisava proteger meus filhos. Então peguei uma faca de cozinha e fiquei segurando firme. Seja lá o que fosse lá fora, se entrasse para dentro, eu o enfrentaria. Aquilo foi se aproximando da casa e eu comecei a ouvir uns rosnados. Então eu pensei ser algum animal. Eu fiquei mais animada, pois um animal não conseguiria entrar dentro de casa. Foi quando aquilo começou a dar pancadas fortes na porta. Nessa hora, meus filhos começaram a gritar de medo. E eu, desesperada, pedia para eles fazerem silêncio. Mas quanto mais eles gritavam, mais aquilo dava pancadas na porta. Eu corri para a cozinha e empurrei a mesa contra a porta, botijão de gás, o fogão e tudo que era pesado. Eu fui empurrando tudo atrás da porta, pois estava vendo a hora daquele bicho entrar. Foi quando uma pedra enorme atravessou a janela da cozinha. Gritamos de medo e quando eu olhei, eu vi um ser diabólico me encarando. Aquilo era o bicho mais feio e tenebroso que eu já tinha visto. Uma mistura de porco, cachorro e gente. Aquilo fungava forte e fazia uns barulhos aterrorizantes com a boca. Seus olhos eram amarelos. E aquilo começou a empurrar o braço peludo pelo buraco da janela. Sorte que naquele tempo as janelas eram mais resistentes que as de hoje, pois os ferros eram bem grossos. O desespero bateu em mim, eu não sabia o que fazer. Não adiantava gritar por socorro, pois vizinhos ali perto não tinha.
Meus filhos agarrados na barra da minha saia, gritando de medo, e aquele animal ali tentando entrar pela janela. Eu chorava e tremia. Aquela fera tentava a todo custo estourar os ferros da janela e entrar. Então tomei coragem e comecei a dar facadas em seu braço. No começo ele parecia não sentir. Então comecei a golpear com mais e mais força, até que a fera puxou o braço para fora e se afastou da janela. Corri com os meus filhos para o quarto, tranquei eles dentro do guarda-roupa e pedi para eles não saírem de lá. Voltei para a cozinha e aquilo estava tentando novamente estourar a janela. Então peguei a lanterna e mirei bem em seus olhos. Aquilo ficou cego por uns minutos e eu pude ter a certeza que aquilo era um lobisomem. Era igualzinho o que todos falavam. Comecei a rezar e a pedir proteção a Deus. Aquilo começou a resmungar. Parecia querer falar algo, mas não conseguia. E empurrava o seu braço pela janela. Sem saber o que fazer, eu peguei embaixo da pia um galãozinho com um pouquinho de gasolina, que o meu esposo sempre deixava ali. Joguei no braço daquilo e acendi um fósforo. Foi muito rápido. O fogo começou a tomar conta do braço daquele bicho. Começou um pequeno fogo também em cima da pia, pois tinha respingado um pouco de gasolina, mas logo eu apaguei, jogando uns panos molhados em cima. E aquele lobisomem tirou o braço dali e começou a grunhir e a tentar apagar o fogo. Mas quanto mais ele se debatia, mais o fogo se alastrava nele. Foi quando eu ouvi o caminhãozinho do meu marido se aproximando. Eu já conhecia o barulho, então vi quando meu esposo foi entrando em nosso terreno. E a luz do farol ficou de frente para nossa casa. Acredito que naquela hora o meu marido viu aquela fera se debatendo ali. Então vi quando o meu marido acelerou e passou por cima daquele ser. Aquilo gritou e uivou muito alto. Depois de alguns minutos, meu marido desceu do caminhão e bateu na porta. Eu abri rapidamente e ele entrou perguntando o que estava acontecendo. E eu lhe contei como tudo aconteceu. E ele disse que o bicho estava morto debaixo do caminhão. Sem saber o que fazer, meu marido foi lá fora e se certificou de que aquilo estava morto. Então o arrastou para o matagal que havia ali próximo e o deixou lá. Pois se contássemos para alguém como aconteceu, ninguém iria acreditar. E era capaz até de nos prender por assassinato. Passamos a madrugada encobrindo qualquer vestígio daquele ser no nosso quintal. Então no outro dia já apareceu polícia por ali fazendo perguntas. Eu disse que não tinha visto e nem ouvido nada. Depois veio até a minha casa uma mulher que morava ali mesmo no bairro, perguntando se nós não tínhamos visto o seu marido, pois ele havia sumido. Eu disse também que não vi, até que a polícia voltou no mesmo dia e eles acharam o corpo no matagal. O corpo era do marido da moradora ali do bairro. Não vieram mais na minha casa perguntar nada, e eu não sei que fim levou esse caso. Só depois de muitos anos que saímos de lá é que comentamos com a família esta situação. Foi uma noite terrível. De certo, aquele sujeito já estava nos espreitando fazia tempo, pois sabia que meu marido viajava e eu ficava sozinha com as crianças. Nossa sorte foi que meu marido voltou antes do prazo. Bom, esta é a história que eu cresci ouvindo a minha avó contar, e eu não duvido, pois minha avó não era mulher de mentiras. E este foi o relato de hoje, galera. Assustador, né? O que muitas vezes as pessoas chamam de sorte, eu chamo de livramento. Muitas coisas acontecem porque elas precisam acontecer. De repente o marido dela voltou antes porque ele precisava estar ali, para que hoje essa família pudesse estar bem, né? E este foi o relato de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Boa noite.